VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, @Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no 14º episódio do nosso podcast VCast, um podcast da Vanguarda Comunicação, que tem o propósito aí de ajudar os nossos empreendedores locais e ajudar mostrando cases de sucesso, né, de pessoas que fazem acontecer aqui na nossa cidade. Porque é muito fácil, né, é muito comum você ver aqueles caras de empreendedores de sucesso em São Paulo, Estados Unidos e tal. E às vezes você se sabota dizendo, mas é difícil porque o cara está no outro mercado, porque o cara tá em São Paulo, porque nos Estados Unidos é mais fácil, tem imposto, tem isso. Então a gente vê que tem empresários locais que conseguem fazer a diferença na nossa região. E hoje eu trouxe aqui meu amigo e cliente e business e mentor também, o William Medeiros, do grupo, posso chamar Grupo do Norte? Grupo Medeiros. Grupo Medeiros, que foi até a gente que ajudou a criar. Ele que é formado na Universidade de Miami, ele que é diretor da do Norte, que é uma maior distribuidora da região Norte, inclusive premiada esse ano como primeira distribuidora da região Norte da Unilever. Tem do Norte Super Giro aí, né? Do Norte Super Giro. E também do Ataque, que é o lado varejo do Grupo Medeiros, mas também tem outras empresas na parte de engenharia, tem a Dunlock, que é de aluguel de equipamentos, tem a parte de chefe de cozinha, que é a minha irmã, Stephanie. Tem também a parte dos investimentos, do investidor, que é do Jonathan. Então, assim, é uma família de empreendedorismo, uma família moldada para os negócios, onde cada um, eu acredito que, pela criação, pelo que eu já estou nesses 6 anos, eu sempre falo que eu prefiro fazer amizade no negócio do que negócio com amigo. E está aqui uma grande prova de que a gente... eu lembro que foi na época do Carnaval, ele estava viajando e eu... Rapaz, um veículo me ligou e falou, bicho, negão, os caras sempre tive uma boa entrada assim com os veículos. O Ataque tá procurando agência. Meu irmão, faltou só isso, só foi isso, né? Cenourinha na frente do negão. Aí eu vou logo a minha estratégia de guerra é ver logo, vamos lá, quem é amigo do cara, quem o cara conhece. Aí eu lembro que a gente tinha na época um grupo em comum, que do nada, acho que foi o Valderi, um amigo nosso em comum, criou um grupo de amigos de alguma coisa, e aí tinha lá o William Medeiros. Aí eu, William, tudo bem? Sou Breno da Vanguarda. Então, hoje, quando muita gente vê que a gente criou uma amizade pessoal, eu sempre falo para o William também, que hoje a gente tem mais de 80 clientes e poucos eu tenho uma amizade como eu tenho com ele, porque às vezes essa amizade fica muito forte, muito grande e acaba atrapalhando também os negócios, porque o cara começa a lidar com os teus defeitos, começa a ficar e acaba confundindo. É algo que a gente sempre deixou muito separado, transparente e eu trato ele sabe, no dia a dia como cliente, eu sou obrigado a te entregar resultado, dali para fora a gente é amigo, mas daqui para dentro, meu irmão, se não der resultado, ele não tem como demonstrar para os investidores, ele não tem como segurar por conta de amizade. Então, assim, muito prazer em estar te recebendo, William. Um prazer enorme. Eu acho que, assim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui desse lado, junto contigo. Eu até chamei o Leozinho aqui, que sempre está duplando comigo em alguns episódios, para poder me ajudar nessa parte de argumentação e nessa parte de criar perguntas interessantes que agrade a nossa audiência. Tenho recebido, você perguntou se eu estava recebendo o retorno do programa. Eu te digo que retorno financeiro entre eu ver o dinheiro, mas não porque eu não quero. Já teve gente querendo botar dinheiro para participar aqui do podcast, para ser entrevistado, e eu falei, não, cara, é um negócio voltado
para os meus negócios, para os meus clientes, fomentar os negócios dos meus clientes, gerar conteúdos relevantes e fomentar negócios entre eles que já vem acontecendo. Aí eu te falo que esse é o retorno que vem acontecendo. Entendi. Já teve vários clientes que, Brenão, eu escutei o Dr. Cristiano e vou lá. Teve cliente que falou, Brenão, eu escuto o podcast e eu gostei do que a Santo Remédio faz sobre a questão da ajuda das pessoas lá, dos desaparecidos. O VCast é vitrine, né, rapaz? Um cliente meu de importação recebeu a visita até de um dos teus colaboradores, porque viu e, poxa, cara, que legal que você faz importação. Então, assim, está gerando uma audiência muito qualificada. E isso acaba gerando negócios importantes, porque não é a audiência que eu estou buscando. Estou buscando realmente qualidade e fazer negócio, fomentar negócios e motivar pessoas. Às vezes o cara está com uma dor que ele está sentindo ali naquele negócio dele, vem um insight aqui de um cara. Por isso que eu sempre coloco, hoje é o 14º, né? E o episódio de hoje é o futuro do varejo e da distribuição. E o cara que é monstro nesse assunto do varejo e distribuição. O cara vivencia isso, come com farinha, ele gosta desse assunto, meu irmão. Esse cara gosta desse assunto e vocês vão ver ao longo da entrevista como as pessoas... É fácil tu ver quando a pessoa tem sangue no olho, quando a pessoa brilha os olhos quando está falando sobre um assunto, né? A gente teve a oportunidade agora de fazer um evento do Gestão 4.0 em São Paulo, que é um evento muito bacana. Inclusive o VCast eu sempre falo que o VCast foi um insight que me deu nesse gestão. E no meio das mentorias, quando o assunto era distribuição e tal, os mentores cruzavam o braço e apontavam para ele, William, responde aqui. Porque como ele vivencia muito o varejo, distribuição, ele conhece muito do segmento e acabou que nas turmas de mentoria, quando esse era o assunto, quem respondia as coisas acabava sendo o William. Isso foi muito, muito gratificante, legal e ver que tem sustentabilidade, um negócio que o pai dele criou, mas a gente vê que vai ter sustentabilidade porque não é qualquer pessoa que vai estar ali segurando o bastão, ajudando e fazendo o negócio crescer. E aí me conta um pouquinho, William, como é que começou isso, como é que começou essa paixão? Você saiu aqui e foi fazer a tua educação nos Estados Unidos. Como é que foi? Como é que surgiu essa tua vontade? Já pensando nisso, já sabia que isso ou não? Não, o que muito aconteceu foi ser ali no colégio para se formar e até no colégio todo mundo tem que seguir o mesmo roteiro. Depois do colégio, você tem meio que definir para onde é que você vai, o que você vai fazer da sua vida. Fiz alguns testes vocacionais que, ao invés de me ajudar, me deixaram mais confusos, porque dizia lá que eu teria sucesso no que eu escolhesse. Falei, bom, não me ajudou muita coisa. E na minha família, meu pai sempre chegou e falou, olha... eu acho que a minha grande vantagem foi ter vindo de um ambiente extremamente competitivo para um ambiente menos competitivo, né? Meu pai veio de São Paulo, trabalhava numa multinacional, na Johnson & Johnson, trabalhou na Unilever. E quando veio para Manaus, em 1984, tinha muita oportunidade, muita coisa por se fazer aqui. Então, ali já no final do colégio, para me formar, eu tentei... Bom, quem que eu tenho de conhecimento, né? Estados Unidos era algo muito longe. Buscar informação não tinha muita coisa em Google, isso. Eu não lembro nem se tinha Google. Então, quem era um cara que eu admirava e que sempre esteve à minha frente era o José Benchimol, né? Filho do Jaime. E o José foi criado ali para ir estudar nos Estados Unidos, né? Uma mente brilhante e tal. O José, se tem um cara que eu admiro muito, é o José. A gente se encontrou até lá na Rússia, na Copa do Mundo, no intervalo. E eu deixei de muitas vezes estar ali com a família do Neymar para bater o papo com o José. O pessoal do Neymar sentou, o filho do Neymar sentou do meu lado lá no jogo. De tanto que eu valorizo esses momentos, né? Então, o José me deu todas as dicas que ele podia, me ajudou muito. Foi um dos caras, assim, fundamentais nessa época. Foi algo decidido muito em cima da hora, então eu não tinha muitas opções. Não falava inglês direito, então fui para lá para os Estados Unidos tentar aprender a falar inglês. Depois você aplica para algumas faculdades e
assim, eu não acabei não indo para a melhor universidade que eu fui aceito, porque a gente aqui de Manaus acha que a gente está preparado para tudo, né? Então, quando eu fui para lá para fazer intercâmbio, eu fiquei num lugar extremamente frio, peguei menos 35 graus. Uau. E muita neve, é um ambiente que não é muito legal, eu tive problema de pele, inclusive, e eu falei, cara, eu não sou um cara que me dou bem com frio, não. Moro em Manaus, né, irmão? E aí, acabou que Miami foi uma das universidades que eu passei por uma outra grande universidade na Carolina do Norte, e acabei indo para Miami. E lá em Miami, acaba que na escola de negócios, na Business School, você fomenta muito, né? Você tem pessoal da América Latina, Miami é muito latino, então tem muita gente lá em Miami que tem diferentes negócios e você troca muita experiência. Então, eu era conhecido como o cara do Brasil, naquela época, o Brasil bombando, né? 2007, 2006, 2005. E todo mundo queria vir falar comigo. Fora isso... novo ali, né? Em 2006, 2007 eu montei a Vanguarda, eu tinha 24, 25, tu é mais novo que eu, uns 8 anos. Eu fui para 2003, 2002, 2003 que eu fui para os Estados Unidos. E aí, novo, morando sozinho, onde não tinha WhatsApp. Lá tu não era o William Medeiros, lá tu era o William Medeiros brasileiro. Era mais um. Isso. E assim, o Brasil está indo bem. O fato da minha família ter negócios com uma das maiores empresas de produtos de consumo do mundo, que é Procter & Gamble, me abriu muitas portas, né? Me fez eu aprender muita coisa. E aí acabou que quando eu me formei, eu fui bater lá na sede da P&G nos Estados Unidos. Mas na época da faculdade, quando você foi, quantos anos você ficou estudando lá? Eu fiquei... Do pessoal aqui de Manaus, eu acho que eu fui o que me formei mais cedo. Eu fiz 3 faculdades em 3 anos. Né? O pessoal normalmente... E nessa época tu só estudava. Quando tu fala que a P&G abriu portas e tal, foi no futuro. Isso não, na época tu... Na época a P&G abriu portas assim, para ver se eu queria realmente esse ramo, né? Porque eu tinha amigo que o pai dele era distribuidor da Samsung. Tinha um outro amigo que o pai dele tinha negócios com salmão no Chile. Tinha um outro amigo que o pai era dono de uma rede de hotéis na Turquia. Então, quando a gente estava estudando, por exemplo, cursos de marketing, falavam de P&G. Olha, o pai dele é distribuidor da P&G no Brasil. Então, todo mundo vinha conversar comigo. E naquela época, o Brasil bombando, a P&G bombando. Então, você... Virou referência. Você vira referência. Um pouco, assim, bem em escala muito menor do que aconteceu lá no G4, né? E aí eu falei, cara, é um assunto que eu gosto, esse assunto de trabalhar com marcas, desenvolver produtos e entender um pouco desse mercado de distribuição. E acabei indo para isso. Né? Nessa época você estava com quantos anos, cara? Eu cheguei na faculdade lá com 18 anos e no final, quando eu já comecei a ter certeza, uns 19, 20 anos. 21 eu estava... faculdade eu entrei com 19, 20, 21. 21 eu me formei. E fui bater na porta da P&G, lá dos Estados Unidos, é uma P&G completamente diferente da do Brasil. E acabou que a gente trouxe... essa é uma história, vou tentar contar bem rápido, muito engraçada. Foi eu e o César, eu não lembro se o nome dele era César Iassuda, era o braço direito chegou a ser braço direito do Abílio Diniz. E esse cara tinha entrado para o maior atacadista do Brasil como diretor, que era o Martins. E a gente lá com os chefões globais da P&G, falando de Pringles, para tentar pegar a distribuição para o Brasil, porque a batata era importada só através de importações independentes. Eu ia fazer uma apresentação e ele iria fazer a apresentação dele. E eu fiz minha apresentação, olha, a gente tem filiais em tal lugar, temos um centro de distribuição. Isso em que ano? Isso foi em 2007. E aí, falei da nossa estrutura, tantos caminhões e tal, né? Para nossa realidade, aquilo ali era o que a gente tinha. E o cara, quando começou a falar, foi um show de pirotecnia, assim, entendeu? A apresentação do cara muito melhor que a minha. Eu lembro que um dado que ele falou, se juntar a quilometragem dos nossos caminhões, um dia dá para ir na Lua e voltar não sei quantas vezes.
Então, assim, imagina um menino recém-formado sentando com diretores mundiais de uma marca global, como é Batata Pringles, tentando pegar uma distribuição e uma águia do lado dele, forjado ali pelo um Abílio Diniz, um cara com muito conhecimento, e eu competindo contra aquele cara. A vontade que eu tive era de entrar debaixo da mesa e falar, olha, dê para ele que eu tô até com vergonha. Mas no final das contas, a gente pegou essa distribuição para toda a região norte do país, fizemos um ótimo trabalho, principalmente aqui no Amazonas, o consumo de Pringles no Amazonas. A última vez que a gente fez conta, era quase 8 vezes a média do Brasil. Peraí, vamos voltar, né, cara? Faz uma apresentação dessa, diz que o cara vai com o caminhão até a Lua e na apresentação você conseguiu pegar a distribuição da região norte, então quer dizer que os teus, apesar da forma, o conteúdo foi muito importante, né, cara? É a defesa disso, porque é legal Martins, é legal o sul do país, a gente tem a distribuição, a rodovia, o mercado, tudo legal. Agora, o caboclo sabe que para fazer acontecer aqui no norte, irmão, é diferente. Tu distribuir produto no interior, que tu leva quantos dias de barco para poder levar. Cidades como Envira, próprio Tabatinga. Exatamente. 30, então, 45 assim, dias de balsa. Respeita os vietnamitas ali no terreno, naquele terreno que os caboclos sabem na hora da guerra. Mais ou menos isso. Foi só uma pausa aí para continuar. Mas é isso mesmo. Eu acho que ali ele conseguiu. A gente tinha um peso por ser um distribuidor P&G há muitos anos, pelas marcas P&G terem muita força nos estados que a gente teve presente, principalmente aqui no Amazonas e Roraima. E o norte do Brasil, para um cara que está no sudeste, é algo extremamente complicado, com um volume tão pequeno, que eu acho assim... não tô falando que a gente vale a pena pro cara. Pro cara, quer saber? Ele ficar com a região norte é até melhor. Deixa eu meu brother aqui. Entendeu? Deixa ele, mó tem trabalho. Uma vida pela frente aqui. O cara já pensando nas balsas lá, né? Sim. E aí, foi quando a gente pegou a distribuição. Eu comecei a trabalhar com importação, né? A gente trazia dos Estados Unidos, depois trouxemos da Bélgica, Pringles. Até recentemente abri a fábrica no Brasil, agora o pessoal da Balduco pegou. Mas foi assim, onde eu me apaixonei por esse mercado, né? Trazer esse produto, trabalhar com importação. Fiquei 12 anos à frente disso. E eu te falo, se você trouxer 50 containers, são 50 processos diferentes, porque o nosso país é muito complicado. Entendeu? Chega um fiscal aqui, fala que Pringles é batata. Chega outro fiscal, não leva nem batata para fazer isso. Aqui não é batata. Aí você tem que mudar toda a tributação, toda a documentação. Putz. O cara que empreende aqui, ele está preparado para empreender em qualquer lugar do mundo, né? Aqui na nossa região, o cara está bem forjado, né? Ainda mais agora a gente trabalhando com os grandes, com os globais que vieram para cá, né? A gente falando de Açaí, Atacadão, que chegaram aqui, que tem os caras têm por obrigação ter uma condição comercial melhor que a nossa. Enquanto a gente fala aqui que tem 4 lojas, 10 lojas, os caras têm 200 e poucas lojas só no Brasil, né? Então, e às vezes que a gente quis peitar esses caras, chega a ser Davi contra Golias, mas nessa briga o Golias grande. O Golias ganha. É fazer sexo com o gorila. Fazer sexo com o gorila. O Julian falou lá no G4. Meu amigo, só que ele falou isso, ele fez uma pergunta, ele perguntou pro Julian, que foi um dos mentores, Julian, se ia acontecer não sei o que e tal. Ele falou, William, isso aí é que nem fazer sexo com o gorila. Nessa hora, a sala toda olhou pra mim assim, eu falei, eu não sou o gorila não, cara, peraí. Mas é isso, cara. Assim, o que vem à tona, que eu acho interessante, é porque cada familiar teve a sua vocação, né, para cada liberdade do teu pai de deixar cada um escolher o que você quer fazer feliz na sua vida. E esse bicho escolheu ser feliz com um negócio altamente competitivo, um negócio que eu fico impressionado com a margem que o cara... Porque o supermercado, essas coisas são números que deixa qualquer um, né? Nossa, é tudo milhões, mano. Tu não conversa com ninguém desse ramo para falar de R$1.000, que nem a gente fala de mídia, né? Não, um bebezinho aqui de R$1.500, é um freelancer de 300, né? É negócio tudo milionário. O risco é em milhões também. Mas quando tu passa a linha no final do que sobra diante da dor de cabeça, do investimento e do risco, é coisa para leão, irmão. É coisa que se o cara fugir do controle do imposto que nele tá falando ali, se tu não paga o imposto, pega uma multa, vai ter o lucro todo embora, pô. Se tu não se der bem tributado ali, tu tem negócio que é 3, 2, 3, 5% de margem. Então, assim, não é para qualquer um.
Você tem que gostar muito, né? O nível de profissionalização cada dia está maior nesse ramo, né? O Estado cada dia te apertando mais, cobrando mais imposto, muitas vezes de forma até disfarçada. Se você não estiver muito atento ali, você acaba comendo essa casca bola. de banana. Então, isso aqui para a nossa região é primordial. Você não entendeu a parte de tributos, você está fora do game. Né? Diferente de outras regiões do Brasil. O Brasil como um todo você tem que entender, mas aqui, quando você está lidando com Zona Franca, com Suframa, é um mundo à parte do que até as indústrias estão acostumadas. Então, a gente perdeu as contas. Quantas vezes a gente teve que uma indústria querendo entrar aqui ou uma pessoa dentro de uma indústria que não conhece o que é Zona Franca de Manaus, a gente tem que pegar um avião, ir para São Paulo e explicar. Meu amigo, olha, lá existe Suframa, a indústria não paga isso, isso aqui tem que ser repassado, isso aqui fica a seu critério, mas você vai ficar sem competitividade. Né? E graças a Deus a gente conseguiu montar um departamento lá que é de muito orgulho nosso, né? Que é toda a parte fiscal, contábil, a parte de controladoria, é de dar realmente inveja. O Breno conhece como é que é. Às vezes o Breno até elogia, olha, empresa X, empresa Y, que são regionais aqui, mas que são enormes. Ele, a empresa de vocês está muito acima em termos de organização. E a gente fica, isso é tão normal para mim, né? Eu estou aqui, hoje em dia, vejo isso, é tão normal, a gente imagina que nos outros seja também. Mas quando a gente anda aí no mercado... Cara, formar equipe, bicho, uma coisa que vocês têm talento, eu sempre te falo isso, é que em cada ponta do negócio, que tu entra lá na do Norte, tu entra lá no Ataque... lógico que o recurso ajuda a contratar. Sim. É muito fácil eu chegar aqui também com a Vanguarda e contratar o Roberto Justus para ser o meu cara de venda. Se eu tiver condições, eu contrato. Mas não é só isso. Tu reter esse cara, tu treinar, a gente está fazendo agora um próprio documentário para mostrar mais um benefício que o grupo está dando para os seus colaboradores. E aí a responsa disso, William, pesa muito nas costas assim, da segunda geração que está vindo, tá assumindo, porque quando tu vem do nada e tu dá um resultado, mano, em cima do nada 10 é muita coisa. Mas quando tu tem um resultado assim, às vezes quando a gente entra num cliente que não tem nada de digital... o cara olha assim, caralho, meu irmão, a Vanguarda postou no meu Instagram. Mas quando tu entra no cliente, o cara já tem e-commerce, quando o cara já tem Google Ads, Google Facebook, que o cara já tem aplicativo que já está fazendo download de app e tal. É outra parada. O espetáculo precisa ser mais caprichado. Então, quando chega para o William a responsabilidade de entrar num negócio e depois tu fala um pouco sobre como tu começou, né? Nessa jornada dentro dos negócios, porque não é negócio de sentar ali. Teve até um memezinho, né? Não vou dizer o nome da empresa, mas até um meme, fulano, 24 anos, CEO de não sei o que tal, fez não sei o que, aí no final tinha lá, mas ele é filho do dono de não sei o que tal. Esse bicho aqui, eu sei que ele começou lá desde do entendendo como funciona cada negócio das operações. Justamente porque, bicho, o cara não vai me enganar ali como é que carrega uma caixa, porque eu já carreguei a caixa, irmão. O cara não vai me... No meu caso, foi preciso muita resiliência, né? Porque nada como a necessidade para fazer você acordar mais cedo. Né? E uma vez, um irmão meu chegou para o meu pai, vida boa de vocês, isso e aquilo, vocês não sabem o que é precisar. E o meu irmão chegou e falou, e o senhor sabe o que é ser filho de pai rico? Né? Então, assim, você precisa de muito mais estímulo, de força de vontade para você acordar cedo e correr atrás quando você não precisa, do que quando você está precisando. Se eu não tiver nada para comer, a fome vai bater, eu vou ter que correr atrás. Agora, se eu estou com a geladeira cheia, ter que trabalhar para manter ela cheia... Então, assim, William, esse é um ponto... Isso, cara, eu falei isso... um dia desse, um amigo nosso, um Lio, tu conhece? A gente estava conversando no bate-papo. O cara hoje ele tem distribuição de tintas, marcas, tudo. E a gente conversando no bate-papo informal de almoço, ele falando, não, 18 anos, eu ia pra frente da balada no meu Audi A3, no meu Audi A6 na época e tal, não sei o quê. E assim, eu falei para ele, bicho, eu te admiro, eu admiro esse cara, eu admiro o Eric. Por quê? Porque era um cara, irmão, que tinha tudo para não querer fazer nada, porque já tem tudo que o dinheiro pode proporcionar. Eu lembro que meu primeiro carro que eu queria era um Celta,
E o cara já tinha nos Estados Unidos aí, BMW, não sei o que e tal. Então, assim, tu vê a força de vontade desses caras de querer fazer algo da vida, não é menor do que um cara que começou do zero, porque, bicho, o cara tá querendo fazer algo como que ele não precisava estar fazendo aquilo ali, e ele tá querendo fazer. É tão louvável quanto aquele cara que começou do zero e conseguiu alguma coisa, ou até mais, como ele tá falando. E para isso você vê o tanto de empresa, né, que vai fechando nessa passada de bastão Sim. de uma geração para outra, né? A gente agora, num momento de começar a organizar o grupo, né? Você já implementou muita coisa. Um dia desse a gente parou para olhar o que esse cara já começou a implementar na parte de tecnologia do grupo, roteirização, via GPS. A mesma parte de digital, de rede social, de tudo, ele sempre teve por trás das inovações, não só inovação na parte que todo mundo vê, que é a parte de mídia digital, de redes sociais, mas a parte dos bastidores, como a tecnologia pode otimizar os processos dentro do processo de distribuição, varejo, tudo dentro do negócio. Muito desse segredo aí está relacionado à parte logística. A gente falava, o Breno falava logo no início aqui, que aqui é você trabalhar com essa região aqui, que tem uma geografia aí que é mais complicada de se trabalhar, o cara tem que ralar um pouquinho para aprender aqui, né? Aqui a gente já está tão acostumado que parece fácil. Mas para quem vem de fora... Muita gente não se criou aqui, né, irmão? Para quem vem de fora, a pessoa acha que é uma loucura, né? A pessoa fica doida, né? Você botar mercadoria em barco, você ser responsável por uma mercadoria que muitas vezes vai para o fundo, você tem que ter estoque para compensar um lead time de 30, 40 dias. Né? Quando você erra a mão, você fica um mês seguinte sem vender, né? Então, aqui é bem complexo. E logística foi a primeira... A gente pegou esse negócio de Pringles, depois a gente teve um presidente da P&G que veio aqui em Manaus, e aí numa conversa esse cara chegou e falou: você está com a cabeça muito boa, acabou de se formar, isso, aquilo, eu queria que você trabalhasse na P&G com a gente no Chile e depois eu vou te mandar para Dubai, para o maior distribuidor da P&G, que era a Transmed na época. E aí ele chegou pro meu pai, eu doido para ficar em Manaus, tinha largado na época namoradinha, e amigo, festa, tudo, eu doido para ficar em Manaus, né? Para estar perto disso, perto da família. Mais uma vez, Miami, Estados Unidos, era algo muito longe, não tinha WhatsApp. Eu falava com meu pai ou por e-mail, ou MSN, ou comprava um cartão de $5 para falar 2 minutos. Zip e-mail, né? E aí, esse cara acabou, e o presidente chegou e falou pro meu pai: olha, ele vai trabalhar na P&G. Né, William? Aí eu olhei pro meu pai me fuzilando assim, porque o sonho dele é que eu trabalhasse na companhia. Eu falo que não corre sangue, corre P&G na veia dele, que foi a empresa que deu o pontapé, que nos ajudou muito. E aí eu fui trabalhar lá na P&G, em Santiago, no Chile, e acabou que aprendi muita coisa, fantástico. Mas um Chile, que é um país extremamente legal para visitar, não é tão legal assim para morar, né? E aí são muitos aspectos. Foi o último país da América Latina a sair de uma ditadura, as pessoas são muito fechadas, e não era só eu. A P&G perdeu muitas mentes brilhantes por o ambiente no país não ser muito legal. Então, você estava ali dentro do escritório, era maravilhoso. Você botava o pé para fora, batia um sentimento muito ruim. Quando você tem poder de escolha, né? Pô, tô vivendo isso aqui porque se eu posso ter outra Nesse outra momento, realidade. eu cheguei e falei, cara, eu quero voltar para Manaus. Quanto tempo você passou lá? Eu passei quase 6 meses. Mas 6 meses de muita informação, de você cuidando muitas vezes. A P&G você entra e você já começa no primeiro dia com muita responsabilidade. Então, eu tinha que elaborar muitas vezes uma estratégia para a América Latina toda, né, em determinada categoria. Montar um plano para negociar com o Walmart no México, com uma outra rede do Walmart, com o Bodega Aurrerá. Entregar todo um plano de implantação de uma marca nova no Brasil de absorventes, Naturela. Desenvolver toda uma cadeia de distribuição para uma categoria de cremes. Né? E a gente acabou chegando à conclusão que não fazia sentido. E onde é que tu aprendeu isso, irmão? Cara, correndo atrás. Faculdade você não aprende muita coisa, não. Né? Estados Unidos, ele te dá uma bela base, ele te abre muita coisa. Lá é um mercado muito mais maduro que o daqui. Né? Uma das faculdades que eu fiz foi finanças. Então, para mexer no mercado financeiro, quando eu cheguei aqui no Brasil, as ferramentas que se tem numa NYSE de Nova York, numa Nasdaq, eram, assim,
muito mais avançadas que daqui. O Brasil estava engatinhando na época com o Bovespa. E eu falei, cara, aqui no Brasil eu não vou ter sucesso. Tanto que algumas pessoas que se formaram em finanças também nos Estados Unidos não tiveram tanto sucesso. Meu irmão fez as mesmas faculdades que eu fiz. Hoje está trabalhando na Eu Quero Investir, que era uma empresa associada à XP. Hoje ela é independente. E hoje, sim, ele tem as ferramentas e está seguindo esse rumo lá em São Paulo, nesse caminho aí de investimento. Mas na minha época não tinha. Então, eu vi meu pai crescendo e, sabe, dirigindo uma Kombi, fazendo uma entrega, chegando cansado, tarde em casa. E eu vi que... tem essas lembranças assim. E isso teve um peso muito grande, né? Tanto que quando eu voltei do Chile, eu não falei para ninguém, eu simplesmente bati na porta lá da casa do meu pai, ele tomou um susto. O que você está fazendo aqui? Eu falei, voltei. Falou, o que você vai fazer da tua vida? Eu falei, eu queria trabalhar no ramo que o senhor trabalha. Eu gosto disso. E aí ele chegou e falou, amanhã cedo lá na empresa. E aí eu cheguei cedo na empresa, fui trabalhar no CD, praticamente carregando caixa, entendeu? E nessa época eu te falo, foi a época que eu tive que ter mais resiliência, porque chegava amigo, o Paraíba chegava lá comigo tirando onda da minha cara. O cara vai para os Estados Unidos, se forma em 3 faculdades para ficar carregando caixa aqui, né? Mas hoje eu sei o que é separar um pedido de um DB da vida, 10 mil fardos de sabão em pó nas costas, bater pallet. Eu sei o que é dirigir um caminhão, eu sei o que é fazer uma entrega, eu sei os problemas que você tem numa entrega, eu sei o que é fazer uma venda, eu sei o que é cuidar de uma equipe. Hoje ninguém me engana, né? Eu falo com propriedade quando eu estou ali. E aí montamos algumas operações logísticas. Naquela época do norte estava presente em toda a região norte. Só para contextualizar, a gente está falando de que ano isso aí? Isso foi em 2009, final de 2008, 2009. Eu acabei de entrevistar o Felipe Moleiro, que é um jovem investidor de 13 anos de idade. Um pouquinho só de mais de idade que o menino, esse aqui já estava voando, falando em negócio no exterior e tudo. E assim, ó, eu acho muito legal, pô, porque o nosso podcast aqui dá voz para esse tipo de coisa, pô. O cara cruza com ele ali no condomínio, no elevador e tal, e não sabe, pô, isso aí é um playboy, pô, isso aí é um cara que, filho de papai, e tu não sabe a realidade do cara, tu não sabe o conhecimento que o cara teve, a bagagem que o cara tem, a responsabilidade, ninguém conhece ninguém durante 30 segundos. Então, acho que é 1 hora de bate-papo, onde várias pessoas aqui surpreendem com conteúdo, com ajudando. Bicho, e a gente ajuda muita gente que se vê. O cara que se olha assim, às vezes numa situação, não, eu sou filho de pai rico e sofro preconceito por isso e aquilo e tal. Mano, tá ouvindo aí a realidade do cara, da responsabilidade que é, o estudo que é, como ele foi treinado, né, em cima disso para poder conhecer todos os setores da empresa, como funciona. Então o cara aprendeu, teve a oportunidade de ter ótimos empregos, se ele quisesse. Aí eu tenho certeza que dos Estados Unidos pouca gente volta para o Brasil. Acho que já tem gente na porta da faculdade, empresas esperando alunos se formarem com emprego garantido. Quando lá. Você se forma com honors, né, com honrarias, melhores notas, né? No meu caso já tinha banco, recebi proposta do Merrill Lynch, da UBS, de mega banco, de vários bancos enormes lá dos Estados Unidos, de Nova York. Mas eu falei, putz, já abri mão de tanta coisa, né? Qual vai ser meu futuro num negócio desse? Eu vou virar funcionário de uma grande empresa, né? Eu não queria ser nômade, né? Também, né? Eu não queria ser nômade. Teu pai cria um negócio, né? Eu vejo porque eu estou no papel hoje de primeira geração como empresário, né? Então, assim, estou criando a vanguarda. E a gente pensa em perpetuar o negócio, em crescer. E eu não digo nem com filho. Com filho é algo que é um luxo, que é uma sorte que a pessoa tem de ter alguém que ame aquilo e queira aquilo. O pai dele aí teve 25% de chance de alguém pegar. Eu só tenho 50% de chance, que são 2. E se os 2 não quiserem, o que eu vou fazer, irmão? Então, tem que preparar a sucessão disso aqui com pessoas que queiram, mas ninguém cria um negócio, um legado para poder fechar porque o filho não quer seguir um negócio. Então, e o teu pai, cara, nas empresas,
ele preparou algo que, independente de vocês, o negócio toca com pessoas altamente capacitadas em todos os setores da empresa. Tu é irrelevante lá no negócio. Todo mundo acaba lá que a gente tem um A e tem o B. Então, se tal pessoa sair, outra assume e não deixa a peteca cair. Né? Eu, inclusive, não sei. Acho que é uma conversa para a gente ter aí nos próximos anos, mas eu não sei se eu vou assumir o grupo. Né? A gente está estruturando isso tudo hoje com a parte de advogados, inclusive um corpo de advogados que fez toda a sucessão, governança, tudo normal. Da família Setúbal, do Itaú. Né? Então, tudo isso ainda é muito novo. Mas eu me dou super bem com o controller da empresa, com os gerentes. Então, assim... No dia a dia, esse lado pesa um pouco, William, assim, eu vou dar minha percepção, tá? Porque a gente tem uma convivência muito grande. Eu não vejo tu batendo no peito porque tu é filho do Silvino, do tal, que tu quer que algo aconteça. Isso é querer se enganar. Né? Eu porque tenho que não estar acontece isso. No dia a dia, irmão, assim, ei, gerente, eu sei que acontece porque aconteceu comigo. Tem vários negócios dentro da empresa, mas tem umzinho lá que não gosta do trabalho de alguém. Tem autonomia total, irmão, de chegar, tirar, mudar e fazer. Sim. E aí eu acho muito, muito bacana espelhar em empresas grandes assim, que a gente aprende lá faz um curso fora de gestão e tal, só que tu vê que muita coisa ali para ti não é novidade. Pô, isso aqui eu já tenho, isso aqui já acontece, isso aqui... Porque tu tá no outro nível de relacionamento. A gente falou isso no podcast anterior, sobre como a gente como tá cercado de tubarão ajuda muito a gente a ter ideia diferente. Então, um cara desse que senta numa reunião com o cara da P&G, com o cara disso, daquilo... É muita bagagem e eu acho que é isso o grande legado que tu pode trazer para o teu negócio, essas inovações, essas coisas que tem cara que é muito bom, irmão, mas não teve oportunidade ali financeira de fazer um curso, de estar junto daquele ambiente e tal. Então, eu acho que isso é o grande legado, o grande papel que você teve e você não tem culpa disso, de ter tido condições... de fazer uma faculdade, que hoje é um sonho que eu tenho, mas eu sei que eu ainda tenho muito caminho para o meu negócio rodar sozinho, para ficar 3, 4, 5 meses fazendo um curso fora, algo Tem muito... muita gente aqui de Manaus que fez faculdade fora. E se isso fosse sinônimo de sucesso, a gente já teria visto essas pessoas fazendo megas startups, essas pessoas tendo milhares de cases de sucesso. Né? Eu vejo a grande maioria dessas pessoas... empresas familiares, as quais elas são uma engrenagem dentro da organização. Né? Podemos citar aqui vários nomes. O pessoal do Grupo Simões, o próprio pessoal da Santa Cláudia, né? O pessoal de empresas do distrito, né? A própria Thalita Avelino, que pegou e se formou lá nos Estados Unidos. E cada um resolveu seguir sua vida, né? No pessoal do Grupo Simões. Hoje o Grupo Simões ele é uma empresa altamente profissionalizada e toca e cresce e vai para frente. Então, lá com a gente não é muito diferente. Óbvio que a gente está num tamanho muito menor. Mas a gente profissionalizou e se eu tiver condições, gabarito para estar ali, legal. Se eu não tiver, eu sou acionista... E vou receber o meu... amigo, você está aqui para contribuir. Se você não está contribuindo, é melhor você ficar fora do que ficar aqui atrapalhando quem quer desenvolver o negócio. E William, qual a abrangência hoje do grupo? A gente, quando fala do Norte e Supergiro, a gente está falando de onde? Assim? A gente fala de todo o Amazonas e de Roraima. Né? A gente já teve toda a região Norte, mas a gente se especializou tanto aqui... Né, na nossa região amazônica, aqui na nossa região do Amazonas, em fazer logística, que a gente teve muita dificuldade quando a gente foi para outros estados, principalmente em ter a qualidade que a gente tem aqui. Né? Por exemplo, Rondônia. A gente foi para Rondônia a convite de uma grande indústria, da P&G e de outras, e lá em Rondônia a gente não conseguia ter equipe exclusiva, a gente não conseguia dar o mesmo nível de atenção, porque muitas vezes a pasta de um vendedor ele tinha que rodar 700 quilômetros para pegar um pedido de R$300.
Então, lá você tinha que agregar muito mais indústrias naquela pasta para poder aquela viagem compensar e aquela entrega também compensar. E quando você agrega muito indústria, o vendedor perde o foco. Ele deixa de ser um vendedor de distribuição e ele passa a ser um vendedor de atacado. E o vendedor de atacado, ele vende oportunidade. Ele não constrói marca, ele não faz uma série de coisas que a gente na distribuição faz. Ele não tem... Isso é importante nessa relação com a indústria. Exatamente. Né? Trazendo para o tema do nosso podcast, o futuro do varejo e da distribuição, como é que tu enxerga isso, irmão? Cada vez mais as empresas, as indústrias indo para o digital, tentando furar essa distribuição, tentando vender direto. Tu acha que isso aí vinga ou é uma tendência que a prestação de serviço sempre vai ser algo que o cliente quer? Porque a gente vê isso no varejo, pô. Vou te dar um exemplo. Você tem e-commerce. E eu tenho clientes que eu tenho e-commerce. O WhatsApp, ele vende 97% do negócio do e-commerce do cliente. Não deixa de ser o e-commerce, mas é um canal de atendimento. Então, o cara lá do mercadinho, o cara lá de uma distribuição... Porra, bicho, ele não quer entrar ali na internet, escolher 500 itens. Mano, ele quer ligar pro Joãozinho, ligar pro William, pro Leonardo, que já conhece. Ei, seu João, já sei, o mesmo de sempre. Ok, bota a canetinha aqui do lado e vai. Mas fala você que está no dia a dia. Lógico que a gente tem que estar presente. Hoje a do Norte tem e-commerce, tem redes sociais, tem roteirização digital, tem Palm Top que o vendedor só abre quando chega a 50 metros do negócio. Fala um pouco dessa digitalização e o futuro da distribuição para quem está ouvindo a gente, que às vezes é varejista e pode ver a do Norte aí um grande parceiro, a do Norte o Ataque, que também é um atacarejo aí, que apesar do Norte ter algumas marcas que depois você vai falar, o Ataque ele vende várias outras, que a pessoa pode se abastecer o seu negócio lá também. Conta um pouco sobre esse futuro aí e a importância da distribuidora nesse elo entre indústria e varejo. Bom, onde é que eu começo? Quando meu pai falou comigo estou no grupo há 16 anos. Há 16 anos atrás, ele achava que a distribuição não ia durar mais 5 anos. Não é que ele não achava, ele não conseguia ver. Então, ele chegou e falou, você realmente quer entrar nesse negócio? Porque você vai jogar 5 anos da tua vida aí, ninguém sabe como é que isso aqui vai ser daqui para frente. Falei, eu quero. É o cara dizendo hoje que não assim, porque hoje eu não enxergo assim. Mas o cara que chega hoje pro pai e fala, pai, eu quero abrir um posto de gasolina. Mas notícia dizendo que daqui a 5 anos os carros não vão ter mais combustível elétrico. Então, foi mais ou menos assim. E eu meti a cara. Né? Essa parte da digitalização, você consegue fazer um inbound marketing, captar um cliente. Né? O e-commerce, por exemplo. Vamos pegar o case do Martins. Ano passado, o Martins vendeu e estava se vangloriando. 25% da venda dele no e-commerce. Pô, legal. Agora, por que não vendeu 100%? Porque o e-commerce ele era mais barato. No mercado onde a gente briga aí por centavos, o e-commerce era mais barato. Por que não vendeu no e-commerce? Entendeu? Porque hoje existe uma prestação de serviço. Um vendedor, o jeito do Norte de vender, a gente vai lá, a gente olha o varejo do cliente, a gente vê o estoque dele e a gente já chega com pré-pedido para o cliente. É uma venda consultiva. Você prestou um serviço. Agora imagina você indo para um e-commerce. Um dono de mercadinho que tem que cuidar do hortifruti dele todo dia, ir lá no Ceasa e isso e aquilo, a vida super corrida. Tem que parar, tirar o tempo dele para ver estoque, contar isso, contar aquilo, sentar na frente de um e-commerce, fazer pedido de 500 itens. Cara, isso não é prático para ele. E vamos pensar no perfil de quem é esse cara dono do mercadinho. Porque você atende o cara que colocou uma grade na janela dele lá e chamou aquilo de mercearia, mercadinho, né? A gente chama de trade, o cara tradicional. Então, eu não vejo o e-commerce fazendo esse trabalho de distribuição com excelência. Talvez com algumas commodities, onde você torne a cadeia mais eficiente. Né? Diminua custo ali, já que as margens de commodities são muito baixas. Mas as indústrias estão aí hoje, quando você pega essas indústrias grandes, elas têm uns portfólios muito grandes. E ela usa da força do produto de curva A para botar um produto de curva C lá. Então, uma P&G da vida, ela não quer que você venda a fralda Pampers. Ela quer que você venda a fralda Pampers mais uma ampola de Pantene, né? Que você faça todo o mix lá. Uma Unilever quer que você venda desde o sabão Omo, que se vende por si só, até o caldo Knorr. Então, a gente tem essa prestação de serviço que agrega valor tanto para a indústria quanto para o varejista. Mas tudo bem, em algum momento eu acredito que a venda vá se fazer sim através de 100% digital.
né? E a gente vê aí que as informações são trocadas por milhares de redes sociais, de aplicativos de comunicação, isso e aquilo. O que eu ainda não vi é uma caixa passar por dentro de um fio, né? Ou uma caixa se transportar de forma Wi-Fi. Então, o futuro da distribuição, a gente acredita que primeiro vai evoluir para uma situação de broker, né, onde você vira um braço da indústria, você presta serviço para a indústria e a indústria te remunera por aquilo ali. Né? A Nestlé hoje já trabalha, a Garoto já trabalha com modelo broker. E depois disso, muito provavelmente a gente vira um operador logístico. Porque a gente está falando do país aqui com extensão continental. Dimensão continental, isso mesmo. Então, você entender toda a parte de tributação, você entender como fazer entrega aqui no Amazonas, entrega lá no Nordeste, entrega no Rio Grande do Sul, entrega no Centro-Oeste, são perfis completamente diferentes. Então, eu acredito que passa. Né? O Mercado Livre nos procurou para ser operador dele, porque o Mercado Livre falou, olha, eu não vendo nada, eu sou um marketplace. Entendeu? E as indústrias, o presidente da Unilever falou no passado, o VP da Unilever Brasil chegou, de vendas chegou e falou, olha, nós não temos estrutura para vender de unidade para consumidor final. A gente sabe despachar de carreta, né? Então, na teoria parece ser fácil, eu vender no atacado e vender no varejo. Mas quando você vai pegar e vai olhar isso, como emitir nota fiscal, separar um pedido, isso e aquilo, é bem complexo. Então, o Mercado Livre nos procurou, olha, vocês poderiam ser um hub da indústria e despachar para a gente já a mercadoria em unidade? E aí é uma coisa que a gente está conversando, né? Eles são empresa super rápida. Eles já chegaram para a gente e falaram, olha, a gente vai... Vocês não vão sozinho falar com as indústrias, vocês vão junto com o Mercado Livre. Né? Eles estavam, acho que, não sei, 8 Boeings, faz uns 3 meses. Eles falaram que até o final do ano eles iam estar com 38 Boeings voando no Brasil para fazer entrega. Né? O Mercado Livre fatura $1 bilhão por dia na América Latina. Né? E ele não vende nada. Ele simplesmente é um marketplace. Estudos falam que vão haver 5 marketplaces no mundo somente. Devem ser Alibaba, Amazon, tem um podcast Mercado Livre. Do Thales Gomes, que ele entrevista o cara que trabalhou com ele no EasyTax, do Mercado Livre, sobre a expansão. Então, eu acho isso. A gente deve evoluir, a distribuição deve evoluir quando essa parte digital maturar bem. Porque, por exemplo, vou viajar numa ideia aqui, né? Para o cara não ficar 2 horas fazendo um pedido de 500 produtos, eu poderia simplesmente linkar o programa dele. Algo simples de fazer. Eu linko o programa dele, o RP dele, com o RP da indústria, vendeu tal produto, já gera um pedido automático, onde ele dá uma pré-autorização. Né? Olha, teve aumento de produto, ou o seu pedido deu lá R$2.000, R$10.000. Ele aprova, a indústria já manda, automático. Não, hoje, isso já existe. No ramo farmacêutico, no ramo farma já existe isso, EDI, né? Existe. Só que... Existe um caminho para isso aí ainda, né? E assim, toda vez que o Brasil vai bem, que a gente começa a crescer e que a gente começa a acreditar, acontece um grande problema. A gente teve a crise aí no final do governo Dilma, agora está tendo uma crise complicada agora, com esse momento de pandemia. Então, quando acontecem esses grandes eventos, esses quebra-molas, esses tropeços, a gente vê 10 anos aí de crescimento e inovações e atrasa um pouco isso aí. Atrasa bastante. Entendeu? Imagina, um cara lá em Vira, um cara lá em São Gabriel da Cachoeira, mal tem internet. Como é que esse cara vai pegar e se conectar numa grande indústria? Né? Hoje até eu tenho dificuldade de monitorar os nossos vendedores do interior via GPS, por falta de internet. Então, eu não tenho medo eu acho que o ciclo do meu pai nos negócios deve estar se encerrando aí. Meu pai é muito novo, meu pai tem uma cabeça muito boa, mas pelos próximos 10 anos. E eu acredito que esse movimento talvez não aconteça no meu ciclo de negócios, entendeu? Então, talvez para a próxima geração, sim. E quando a gente... Imagina, lembra meu pai falando? 15 anos atrás... 15 anos atrás a gente achava que a distribuição não tinha futuro.
E hoje a gente vê... Eu pelo menos Crescimento não para de acredito. chegar marca, né, William? Toda vez que eu te ligo, toda vez que eu ligo para ele absorveu uma marca e é só marca Fanta, né? L'Oréal, só coisa assim. Quais são as marcas hoje? Porra, vai ter mais de... São A gente 20 fez um setup grandes lá, indústrias. esse bicho falou 2 horas pra gente dando aula sobre o A do Norte. Cada gerente cuida de 5, 6 marcas. Se tu abrir a dispensa em casa, né, cara? Mano, Tudo que tem na tua casa é... Muito provavelmente você comprou alguma Mas coisa que passou a pela curva A é o quê? P&G, Unilever, A de gente beleza, tem- L'Oréal. A gente tem P&G, Unilever, a gente tem uma indústria que a gente ficou muito grande com ele agora, M. Dias Branco, que é a maior indústria de biscoitos Fortaleza, da né? América Latina, que é Richester, Fortaleza, Pelágio, Estrela, pegamos agora recentemente Vitarella, Piraquê. A gente tem a L'Oréal, que é a maior empresa de beleza do mundo, Niel, ela acabou comprando Niel no Brasil. A gente tem a Melhoramentos, que é a maior empresa da América Latina de papéis, está comprando várias indústrias agora aqui no Brasil. A gente tem a P&G, que é a maior indústria de produtos de consumo do mundo. Sardinha, aquela de Sandra. Sardinha Gomes da Costa. A gente tem Nivea. A gente tem Johnson & Johnson. Ou seja, só a elite de cada segmento que estão com vocês. A gente gosta de trabalhar, esse é o nosso perfil, a gente gosta de trabalhar com empresa multinacional porque você cresce junto com ela. E essas empresas são empresas centenárias. E elas não fazem vieram aqui. marca, né, irmão? Elas criam marca. Uma coisa que é muito difícil, às vezes me procura distribuições, assim, eu tenho distribuidor, tu faz o quê? Biscoito Joãozinho, pilhas, leve, não sei o que, marca que tu nem conhece. E a gente vê hoje o portfólio da do Norte hoje, ele é só curva A de marca de produtos, entendeu? Uma quantidade, né, de marcas que a do Norte tem hoje, enfim, que a Supergiro tem hoje. E isso é mais fácil para que você tenha uma procura de outras marcas ou vai se tornando mais difícil porque, bom, se você no já nosso tem... segmento assusta um pouco, exatamente. Né? Se já tem alguma empresa do segmento, a outra concorrente não vai querer colocar nessa... A gente tinha isso, né? Isso foi até uma questão da minha gestão. Eu, quando saí da logística, fui trabalhar no atacado do Ataque e depois as coisas foram evoluindo até eu assumir a diretoria comercial do Ataque. E foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. E tem o nosso case de sucesso. Obrigado, senhor. Mas obrigado. Isso abriu muito a minha cabeça, porque antes se pensava na geração já do meu pai, se pensava, não, eu sou exclusivo, tal segmento, eu não posso trabalhar com nenhum concorrente. E a gente vê isso muito no resto do Brasil aí, onde você coloca em equipes separadas e as coisas acontecem. Esse foi, inclusive, o motivo da gente ter criado a Supergiro, né? Então... É óbvio que ninguém quer estar ali com o mendigo. Todo mundo quer estar com um cara que é adorado. Sim. Se você botar ali um cara desconhecido e o Steve Jobs, todo mundo quer estar do lado do Steve Jobs, todo mundo quer estar do lado do Bill Gates. Então, quando você tem marcas fortes, quando você tem indústrias fortes, todo mundo quer estar com você. E muitas vezes você acaba correndo para o inevitável, né? Hoje aqui no Amazonas, a gente chegou num tamanho onde a gente tem muito mais força no ponto de venda, né? Então, os nossos boletos são pagos com uma certa prioridade. A gente já chegou em alguns canais, porque hoje a gente tem canal Farma, eu tenho o tradicional, que é a portinha, eu tenho de 1 a 4 checkout, 5 a 9, 10 mais, Key Accounts. Traduzindo isso, você atende desde o seu João lá da taberninha até a DB, Carrefour, Atacadão, Açaí, Pronto. Entendeu? E aí... quando a gente olha nesses canais, em alguns canais, a gente chega a fazer parte de 30%, 40% do que o cliente vende. Então, muitas vezes a gente vê outras distribuidoras ligando, fulano está atrasando aí? Não. E a gente fica muito feliz por isso, porque a gente sabe que a gente está levando bons negócios para o cara, porque o cara não pode ficar sem os nossos produtos. E isso tudo pesa também quando a gente conversa com uma indústria, né? Fala, olha, eu tenho um portfólio mais robusto para chegar lá, né? Fora isso, marcas fortes te abrem portas na quantidade de clientes que você atende. Então, essas últimas distribuições que a gente pegou foi muito... know-how que vocês apresentam por ter já os marcas... números que a gente apresenta, a quantidade de clientes que a gente positiva. A distribuidora vale a carteira de clientes que ela tem de mercadinhos, de não-farmas, desses produtos que vocês distribuem, né? Isso. E a ida para o varejo, irmão, com o Ataque, que isso aconteceu há 18 anos atrás, precisamente. Dos últimos 6 anos a gente está junto.
E a do Norte era algo que o Grupo Medeiros tinha do Norte, tinha isso, e não tinha muita visibilidade, porque é o negócio dos bastidores. Quando tu mete um produto que é varejista, te obriga a ir ali pro Jornal Você vai para Nacional, frente dos holofotes, tu né? vai para novela, apesar de não ser um negócio mais rentável, mas é o que te dá mais visibilidade. Isso foi no intuito de testar um pouco os produtos que você vende no varejo, ou realmente de, até o nome ataque, né, de atacado, você conseguir outras marcas para atender mais essa população? Como foi? Tu lembra ainda dessa estratégia muito de criar bem. isso? Isso nasceu, hoje inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Isso nasceu, a gente era distribuidor da Parmalat, a Parmalat quebrou, e aí a gente tinha feito, a Parmalat exigia que a gente tivesse um CD exclusivo para eles. Hoje, a gente que é da propaganda, lembra da Parmalat. Mamíferos, né? Dos mamíferos da Parmalat. E aí a gente ficou com um galpão sem ter o que fazer. Muita gente... Coroado? Coroado. E aí a gente tinha muita procura das pessoas querendo comprar de unidade. E, putz, você abrir caixa. Hoje, no nosso CD, a gente é obrigado a abrir caixa para vender de 3 unidades, 5 unidades. Não tinha nem aquele macro, né? Aqui, né? A gente abriu 6 meses antes do macro. E aí a gente fez um modelo lá de atacarejo, que o Silvino tinha visto nos Estados Unidos. Nos 2 primeiros anos não foi muito bem. Isso no CD, a gente está falando de CD, né? E isso era um CD que a gente tinha feito para a Parmalat, fora o CD que a gente tinha dado Norte. Era um CD exclusivo. A Parmalat quebrou, a gente ficou com aquele CD. Hoje é a loja do Coroado da Tati. E aí foi aonde a gente entrou. Nos 2 primeiros anos a gente não estava indo tão bem. Eu estava nos Estados Unidos nessa época. E aí o Miranda acabou indo para dentro do negócio, reformulou todo o negócio. E aí o negócio começou a tomar um tamanho que a gente foi se assustando. Mas nunca foi nossa prioridade. O ataque sempre foi a do Norte. O Silvino gosta mais da do Norte, se identifica mais com o modelo da do Norte. Nós somos pessoas discretas. Então, o negócio do ataque, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, o que você vai fazer. Nos últimos dias, a gente tem visto aí escândalos com donos de supermercados. Então, veio uma exposição muito grande para a gente. E, ao mesmo tempo, virou uma escola, né? A gente vê como determinada indústria está performando no ataque. Muitas vezes a indústria está querendo trocar de distribuidor, serviu como ponte. Muitas indústrias, o ataque serviu como ponte para a gente levar negócios para a do Norte. Né? E aí a gente acaba tendo 2 negócios, onde um te rentabiliza muito bem hoje em dia, que é a do Norte, mas não tem valor de venda. Já o ataque... Não tem equity. Já o ataque é um negócio que te deixa uma rentabilidade infinitamente menor, mas é um negócio que, se você quiser vender, é um negócio que tem valor, que tem marca, que você construiu, né? Então, a gente acaba jogando nesse segmento de produtos de consumo nessas 2 vertentes. Bacana. Né? E o ataque, a gente tem um custo operacional menor, lá você consegue trabalhar no atacado as commodities, né? Já na distribuição, não. Na distribuição, você tem mais... No ataque, você tem custo fixo, na distribuição, você tem custo variável. Então, quanto mais você vende, mais comissão, mais entrega, mais tudo. No ataque, não. A loja está aberta lá. Se passar 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas, o custo é o mesmo. A câmera frigorífica está ligada, as caixas estão lá, as vendedoras estão lá. Então, a gente tem algumas sinergias, sim, mas a parte comercial e estratégica é completamente separada, né? E como é que é transitar aí por esses 2 universos, né? A gente percebe, né? Na época de vender, da do Norte vender pro ataque, eles esquecem que é o pior, família, é o pior cliente o pessoal aperta, pede verba pra propaganda. Falar, o pior cliente da do Norte é o ataque. E o pior fornecedor do ataque é a do Norte. Porque é tudo questão de expectativa, né? Então, você chega muitas vezes, a do Norte, o ataque é do grupo, né? Vou cadastrar de A a Z, vou isso, vou aquilo outro. E quando chega o ataque, fala assim, a do Norte é do grupo, vai me dar a melhor condição. E nenhum pode fazer o que o outro espera. O ataque não pode ter um portfólio de A a Z, porque tem que manter um custo baixo. Não é um varejo... não pode ter condição diferenciada, senão mata a distribuição. A mamãe do negócio, que é a do Norte. Então, essa briga de canal, cara, por isso que eu falo que é muito organizado, porque a gente que às vezes atende outros segmentos, os caras misturam o negócio com a indústria, que às vezes o cara do atacado tá ligando, pô, você tá me quebrando, irmão, uma tá falta vendendo mais menor do que eu tô vendendo pro meu cliente. Então, a gente nunca cometeu essa falta de respeito.
né? De querer vender na do Norte mais caro do que o Ataque vende, ou dar uma condição especial para o Ataque. Isso a gente nunca fez, né? É uma questão de respeito, tradição, já estamos aí há 30 e poucos anos no mercado. Mas criou essa expectativa ruim no início, né? Mas hoje, depois no início. Não, cara, eu vou te falar, a gente sempre se relacionou muito bem, né? A gente vê aí o DB, que é a maior rede que tem hoje aqui. Temos uma relação sensacional. O que a gente oferece para o Ataque, a gente oferece para o DB, a gente oferece para os outros clientes. A gente, no mercado, já viu outros casos onde o cara tinha distribuição e loja e ele favorecia a loja dele e hoje ele não está mais nesse mercado de distribuição. Porque né? acaba que tu vai matando o teu próprio negócio, então não Isso. tem sustentabilidade. Tu vai ganhar dinheiro ali se favorecendo 1, 2, 3 meses, mas tu vai matar outro negócio. Mas é difícil, tá? Você transitar dos dois lados, é difícil. Você equalizar os dois interesses, porque, por um lado, eu chego muitas vezes, os gerentes de venda chegam comigo, pô, eu não vou vender para o Ataque porque ele quer tal preço, eu vou ter que gastar tanto de verba, isso, aquilo. Se eu vender para o fulano, eu gasto muito menos, atinjo minha meta. Então, aí você, pô, agora eu tenho que defender o Ataque. Aí, muitas vezes, você chega com o comprador do Ataque, pô, o fulano deu aquela condição, o cara tá torrando o preço lá e tal, eu não posso fazer aqui e tal. E a gente, calma, peraí, eu tenho que olhar o lado do Norte. Tem que tirar o chapéu e botar o chapéu do outro lado, com certeza. Então, é difícil, mas a gente... como é aquele ditado? Tem aquele ditado que fala... A gente lava a roupa suja dentro de casa. Então, a gente prefere lavar essa roupa suja dentro de casa, entendeu? Do que ficar criando problema para o mercado, né? Então, é um grande desafio. E eu vou te falar... Todas as empresas que estão nos dois segmentos têm esse problema. Não é só a gente, não. Não é um problema exclusivo aí, não. Não é. A gente sabe como é que a gente que é do comercial sabe. E na pandemia aí, cara, eu acho que essa mais do que nunca, essa relação aí com o mercado foi colocada à prova, né? Você tinha ali a do Norte que você não podia privilegiar. Agora mesmo é que não podia privilegiar o Ataque, mas ao mesmo tempo tinha aquela expectativa aquele burburinho de que ia faltar alguma coisa, que ia, enfim... Sim. Na pandemia, acho que é importante a gente colocar 2 pontos principais. Primeiro, usar aqui até para agradecer a todo mundo, nossos colaboradores, são mais de 1.600 pessoas, que não deixaram ninguém desabastecido, que, sabe, em nenhum momento deixaram de trabalhar, de vender, de entregar, de sabe, fazer as coisas acontecerem. Tanto do Ataque quanto da do Norte. Por outro lado, também, na pandemia, criou-se um mito que supermercado não fechou, ganhou um rio de dinheiro. Né? Supermercado isso. Aconteceu uma série de coisas que talvez hoje eu possa até falar, mas na época a gente não podia. Né? A gente ficava com medo de talvez desagradar. Os supermercados, ano passado, deixaram de fazer promoção porque todo dia... Primeiro que foi proibido. Segundo, que todo dia a gente tinha que mandar os nossos custos para o Ministério Público, os nossos custos de mercadoria, nossos preços de venda, para eles monitorarem a nossa margem de lucro, para ninguém se aproveitar do momento de pandemia. Mas isso ninguém ficava falando. Igual o momento agora, proibiram a sacolinha, agora tem que vender a sacolinha. Espera aí, não fui eu que proibi. E se eu quisesse vender como Ataque, eu já teria cobrado a sacolinha há muito tempo. Agora, se fizer uma lei, eu não tenho outra opção a não ser cumprir. Com certeza. Né? E aí muita gente, é muito conveniente agora vender a sacolinha. Se é para pegar e preservar o meio ambiente, tira a sacolinha. Aí a gente fica, pô, isso é o que uma pessoa pensa, um grupo de pessoas pensa. Já outras pessoas não tem problema nenhum em pegar e pagar a sacolinha. Então, acontece muita coisa. Até porque a sacolinha a gente recicla dentro de casa, né, irmão? Vira saco de lixo. Vira uma série de coisas. Vira uma série de essa sacolinha que a gente serve usa... até para brincar, de tapar no copo assim, e brincar com a chave e faz de conta que tá quebrando. Tem um lugar que não dá para virar saco de lixo, mas não vou falar aqui. Então, a nossa sacolinha é oxibiodegradável, que a gente pode fazer. A gente não cobra a sacolinha. Agora, fazendo a arte. Então, as pessoas às vezes julgam demais, né? Voltando agora para o assunto pandemia. O supermercado ganhou um rio de dinheiro. Cara, se você realizou lucro com o que você ganhou ano passado, esse ano você está quebrado. Porque os preços das coisas aumentaram tanto que para você comprar a mesma quantidade de produto, você está usando todo o lucro que você pegou ano passado. Esse dinheiro não virou lucro, esse dinheiro virou capital de giro.
Imagina que você vende 1.000 caixas de óleo por mês. Fazer uma conta bem rápida. E você compra essas caixas de óleo a R$10. Você vende de 12. R$1 é custo operacional e o outro R$1 é lucro seu. Para comprar as 1.000 caixas de óleo agora, tá 20. Da onde é que você vai tirar dinheiro para comprar? E você tem aquela demanda de 1.000 caixas de óleo todo mês. Entendeu? Então... A segunda, acabar o cliente pagando, mas a primeira, o investimento inicial, tem que partir do dono do... Sim. Então, assim, não pense que foi lucro que a gente teve, porque lucro, para mim, é aquilo que você pega para você e bota no bolso. Sim. Aquilo que a gente teve foi simplesmente você proteger o teu estoque ou você ganhou um dinheiro que está imobilizado lá no teu negócio para você conseguir ofertar à população o que antes você já ofertava, né? Se a gente olha para poder de compra, cara, o real perdeu 50% do valor dele. Nós ficamos 50% mais pobre. Uma das moedas que mais se desvalorizaram. E tudo é dólar. A gente fala aí do presidente. O presidente é amigo do pessoal do agroboy, porque a gente vê aí esse setor de commodities, os caras ficam toda hora fazendo leilão. Quanto você vai pegar e pagar? No arroz, no feijão, no óleo. Quanto você vai pagar? Você vai pagar isso? Pois o cara que me compra em dólar, o cara que me compra em euro paga Y. Você vai pagar X, o cara paga Y. E aí você fica naquele jogo. Sabe? Será que eu compro e vai ter demanda em Manaus para consumir nesse determinado preço? Ou se eu compro só um pouquinho para eu pagar para ver? Que vai entendeu? Dar. Com perecível, você fica ali... Não dá para errar, né, irmão? Cara... Perecível, a compra é feita em cima ali o tempo todo. Só que eu te falo, o queijo, por exemplo, mais que dobrou de preço. O óleo triplicou de preço, né? E aí, o que você faz? Você compra ou não compra? Você investe ou você não investe? O mercado vai absorver ou não vai absorver? Entendeu? Tá tendo esse aumento agora, vai ter queda depois ou não vai? Pois é. A gente então, tá doido que tem a queda depois, né? Porque tá complicado. Eu tô me assustando. Assim, quando eu vejo alguns preços energia assim... elétrica... comida, combustível, sobreviver hoje está... A gente não calibrou a nossa cabeça, principalmente quando você faz a conta em dólar, né? A gente não consegue ganhar na mesma velocidade. Não. Ele com certeza, os 1.800, sei lá, 2.000 pessoas que vai por mês no supermercado dele, não vai virar 4.000, vai mesmo. A pessoa vai pagar mais caro pela mesma coisa. E o que tem acontecido a gente está tendo, quando a gente olha ticket, né? A gente está tendo o mesmo valor de ticket, então as pessoas estão gastando a mesma coisa. Levando menos. Mas levando menos. Quando você olha itens por ticket, isso cai bastante. Que na pandemia já foi o contrário. Pandemia todo mundo levando muito mais. Auxílio, dinheiro jorrando. Hoje até eu tive uma informação. O mundo emitiu 3 vezes o PIB do Brasil de moeda. Ou seja, é óbvio que o mundo vai ter uma inflação monstruosa, né? E aí ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso. Então, aqui no Brasil, a gente está sofrendo muito com essa desvalorização cambial, com essa questão de inflação, com a, inclusive, disponibilidade de produto. Ano passado, um dia desses, vamos botar 2, 3 meses atrás, estava faltando leite em Manaus, não tinha leite líquido. E aí você tem que aumentar o preço do leite líquido. Para você ganhar mais? Não, para você ter disponível na tua loja, para quem realmente precisa comprar leite líquido. Porque se você deixa no preço normal, vem teu concorrente, compra todo o teu estoque e vai ter na loja dele, tu não tem. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter um pouco de cuidado na hora de julgar, que a gente teve que colocar leite quase a 8, 1 litro de leite líquido de 8, 9 reais, para disponibilizar, para ter leite disponível para as pessoas. E não para querer ganhar dinheiro. Não vai ser 1, 2, 3, 10 carretas de leite vendendo com a margem alta que vai fazer diferença num todo, né? O nosso negócio, o Breno falou, movimenta milhões, não deixa quase nada. E um erro é fatal ali. Então não é meia dúzia de carreta de leite que vai fazer diferença. Virar o jogo, né? Não. Em cima das pessoas. Se fosse, assim, né? Entendeu? O mix de margem de uma loja é uma das coisas mais preciosas que você tem que guardar 7 chaves. Se você tem um mix legal que o mercado absorve e que você consegue resultado com aquilo tem que ser trancado a 7 chaves. Porque aquele é o segredo do teu negócio. É a fórmula da Coca-Cola. Então, tá difícil, cara. E agora tá tendo que rever tudo também, né? Porque quem vai ao supermercado hoje, o cara começou a procurar produtos e marcas alternativas, né? Sim. A gente chama... no passado, as indústrias chamavam de fazer o trade-up,
que é o cara migrar para marcas melhores, ter uma experiência melhor. Por exemplo, a Gillette, ela quer pegar o cara do Presto Barba, e do cara do Probac e ir para o Presto Barba. O cara do Presto Barba ir para o Mach 3. O cara do Mach 3 ir para o Fusion. O Fusion ir para o ProGlide. Né? Hoje o cara volta para a faca do Rambo. Assim. Hoje o cara vai voltar para a faca. Né? E aí a gente vê, por exemplo, uma indústria como a Coty, que é a segunda maior indústria de beleza do mundo, comprou a parte de perfumaria da Hipermarcas no Brasil. O Flávio está lá ainda na Coty? Flávio tá, virou regional. E aí fazendo um desodorante Monange, um desodorante Bosano, que com todo respeito, sou distribuidor da Unilever, não deixa muito a desejar um Rexona, um Dove, né? Então, eles estão falando hoje em dia de smart choice, né? De uma escolha inteligente, né? De você levar, muitas vezes, um produto que tem uma proposta de valor melhor. Eu não sou distribuidor deles, mas eu admiro muito a IP. Hoje, se você pega os produtos IP, a proposta de valor deles é fantástica. Você tem um produto com uma baita performance e num preço super acessível, né? A gente sabe que nesses momentos de crise, essas indústrias, as grandes, que agregam valor, elas sofrem um pouco, né? Uma Nestlé da vida sofre um pouco, uma Unilever, uma P&G, uma Sadia, uma Perdigão, elas sofrem um pouco. Mas nem por isso elas vão deixar de estar aqui. A médio e longo prazo, essas indústrias se mantêm. Ele não tem IP ainda, mas depois a gente vai fazer um corte nesse podcast aqui, vai bater lá no dono da IP e amanhã já bater lá. Não, eles não têm política. Eles não têm política de distribuição. Irmão, nossa hora está chegando ao fim. Eu não esperava menos do que isso. Só dá para ficar aqui uma hora escutando sobre esse mercado, sobre conteúdo aí do William. Mas queria te agradecer aí, principalmente pela... Demorei. Porra, demorou. Foi o 14º aqui, toda hora. Eu ficava falando com o Breno, Faz tempo que ele fala que vai ter o William. Faz tempo que ele anuncia isso lá. Mas o Ellen já veio 2 vezes. Semana que vem a gente vai, semana que vem, quando foi ontem. E eu tava esperando, te falei. Eu falei, rapaz, eu tava esperando ele não vir até o último momento. Falei pra ti, rapaz, eu acho que o William não vem, vou estar aqui. Mas é difícil, mas ontem ele cortou o cabelo. Ele falou ontem eu falei, negão, tô com a juba aqui, preciso pelo menos cortar o cabelo. Pra ficar bonitinho, mas eu acho legal, acho que a gente vai voltar assim aqui pra falar de outro tema, muito bacana, uma ótima desenvoltura aí. Eu fiquei cheio de perguntas aqui para fazer ainda, bicho. Guarde aí que a gente vai vai arrumar um outro tema, mas vai voltar para conversar mais com ele, vamos tentar trazer mais gente aqui para duplar contigo, tentar trazer o Osman, que sempre escuta a gente, Sim, tentar Osman trazer o Fredson, entendeu? A própria Silvia segue a gente também aí. Então, parabéns, irmão, pelo futuro, pelo trabalho, parabéns pelo sucesso, pela continuidade do que você vem fazendo aí. Sim. Muito obrigado pela parceria desses eu que agradeço. Nesses nossos 6 anos aí. Acho que não tem nem palavras para agradecer a mais do que negócio. A gente tem uma empatia, uma amizade. Sim. E já passamos por várias provas que você demonstrou realmente ter um apreço e uma amizade em consideração pela minha pessoa, pela nossa empresa. Mas isso não se sustenta, eu sempre te falei. O que sustenta a nossa relação comercial sempre foi resultado. E hoje a gente está com a Vanguarda porque a gente sempre teve resultado. Desde o primeiro mês, a gente teve resultado. Então, assim, muito obrigado aí por mostrar que a gente dá resultado. Não, mas dá. E se não der... Eu tô lá dentro porque eu dou resultado. Se eu não der resultado, eu também tô fora. No dia que não der, bem um negão desse de 1,90 m e 110 quilos aqui não vai fazer falta nenhuma. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Brenão. Valeu. Valeu. Obrigado, galera.